Saudações docentes, meu nome é Cristóvão Chalene, membro da turma CAD 1A. Vou falar do capítulo 2, na qual corresponde ao quadro conceptual. Tenho como a estrutura da apresentação a introdução, o objetivo das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, os elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e, por fim, o conceito de capital e de manutenção de capital. Bom, como introdução, o quadro conceptual identifica diferentes utilizadores nas demonstrações financeiras, como atuais potenciais, investidores, empregados, financiadores, clientes, governos e seus departamentos e também o público em geral. Bem, é expressamente referido no quadro conceptual que a responsabilidade pela preparação, ou seja, a representação das demonstrações financeiras é do órgão de gestão. Bom, também realçar que o quadro conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um passivo, de um ativo, de rendimento, gasto e quais as bases de mensuração. A seguir daí, a sua enorme importância. Bom, analisemos então os aspectos mais relevantes do quadro conceptual. Na parte seguinte, temos o objetivo das demonstrações financeiras. Bom, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira de uma entidade, como tal, o desempenho e as alterações na posição de uma entidade que sejam úteis no processo de tomada de decisões econômicas. Um dos principais objetivos ou auge das demonstrações financeiras é facilitar a avaliação da rentabilidade obtida na entidade e também tendo em conta os custos no capital investido. Bom, as demonstrações financeiras não representam todas as informações de que os utilizadores necessitam, uma vez que refletem informações do passado e informações não financeiras. Também realçar que os utilizadores gostariam de receber informações sobre o futuro previsível da entidade e informações não financeiras. Essa seria um dos objetivos ou o objetivo principal das demonstrações financeiras. Também temos os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Bom, como um pequeno refresh, temos a base do acréscimo. Bom, a base de acréscimo são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica um pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não efetua nenhuma realização ou base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem, aí sim poderá ser feito um reconhecimento naquilo que concerne a base de acréscimo. E o segundo ponto, temos a continuidade das operações. A quantidade das operações irá prosseguir, por exemplo, numa atividade operacional, naquilo que diz respeito na base de uma liquidação, ou isso possa prever a dissolução da entidade que devem ser elaboradas numa base de liquidação. Bom, isso pode implicar numa apresentação de integralidade das contas a receber, ou seja, contas a pagar no ano corrente ou no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. E de seguida, temos o tema 2.3, as características qualitativas das demonstrações financeiras. Bom,
As principais características, as principais características qualitativas das demonstrações financeiras são apenas 4. A compreensibilidade. Essa é uma das principais ou a primeira das principais características qualitativas. Bom, compreensibilidade assume que os utilizadores tenham um razoável conhecimento dos negócios ou atividades econômicas ou também a contabilidade. Ou seja, não deve ser excluída nenhuma informação sobre os assuntos complexos que sejam relevantes para a necessidade dos utilizadores no seu processo de tomada de decisão econômica. Como eu já havia dito, não deve ser excluída nenhuma informação. Bom, essas informações irão ajudar com o argumento de que será muito fácil para a compreensão de certos utilizadores. E de seguida, no segundo ponto, temos a relevância. A relevância tem como deve ser útil ou relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. Bom, a informação da relevância é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, utilizando os utilizadores a avaliar os eventos passados, presentes, ou seja, também possam ser futuros, podem confirmar ou corrigir as suas avaliações efetuadas do passado. A relevância tem como seu objetivo ou sua função fazer uma certa avaliação dos eventos naquilo que possam corresponder ao passado, presente ou futuro. Temos o segundo ponto, a fiabilidade. Para ser útil, a informação também deve ser fiável. Bom, a informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influências. Como eu já havia dito, para ser útil, a informação deve ser fiável. Fiabilidade está relativamente ligado à isenção de erros. Quer dizer que as informações das algumas características das demonstrações financeiras devem estar isentas de qualquer erros para melhor compreensão dos utilizadores, nesse caso que possam ser os sócios, os acionistas, etc. E temos a última parte das 4 características, que é a comparabilidade. Os utilizadores devem comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências na sua posição financeira. Bom, também devem comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades de forma a avaliar a posição financeira e desempenho ou as alterações na posição financeira relativamente às demais da entidade. Bom, vamos prosseguir para um outro ponto, que é o ponto 2.4, que fala dos elementos das demonstrações financeiras. Bom, os elementos ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativo, temos como ativo, temos passivo e temos capital próprio. Bom, para dar um pequeno refresh sobre isso, o quadro conceptual diz que um ativo é um recurso que é controlado pela empresa ou entidade como resultado de acontecimentos passados, da qual se espera que fluam para a necessidade de benefícios econômicos futuros. Também dizer que um ativo deve proporcionar benefícios econômicos futuros para a entidade. E o quadro conceptual também diz que o passivo é uma obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados. Sim, de acontecimentos passados.
E o capital próprio, o quadro conceptual diz que não existe no quadro conceptual uma definição do capital próprio, sendo que o mesmo refere-se ao interesse residual nos ativos da entidade depois que são deduzidos os estudos ativos, os estudos passivos nesse caso. Perdão. E temos, por uma outra fase, os elementos ligados à mensuração da performance, à demonstração dos resultados, naqueles que são os rendimentos e ganhos. Dando um pequeno refresco sobre os rendimentos, rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos durante o período, sob a forma das entradas, aumentos, ativos, naquilo que sejam também, ou sejam diminuições dos passivos que possam resultar em um aumento de capital próprio. E falando de gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período, na mesma que possam ser saídas, diminuições de ativos ou aumento de passivos, naquilo que possam resultar em diminuições do capital próprio. E é isso. E temos a seguinte parte, a parte 2.5, que reflete o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Bom, saber que nós antes de tudo devemos saber em que momentos devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou rendimento em uma das partes fundamentais da contabilidade. Então, temos a primeira parte, o reconhecimento dos ativos. Reconhecimento dos ativos é reconhecido quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e tenham um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. E fiabilidade, eu disse que para ser útil a informação deve ser também fiável, deve estar isenta de erros. Então, para o reconhecimento do ativo, antes de tudo, a informação deve ser fiável, deve estar isenta de erros. Naquilo que diz os benefícios futuros, para além dos benefícios futuros, o ativo tem de ser mensurado sem erros, com exceção de erros, para seu reconhecimento. E, por exemplo, nos trabalhos para a própria empresa, possam existir dificuldades na mensuração dos ativos. Então, quando um ativo é fiável, ajuda na percepção ou na mensuração dos ativos. E temos como o segundo ponto o reconhecimento dos passivos. É reconhecido quando for provável que haverá saída de recursos incorporados. Bom, aqui não tem muito a dizer, mas por vezes poderemos não estar em condições de mensurar um passivo com fiabilidade sem isenção, porque, bom, nessa parte eu poderia usar o termo perfeição, nem tudo é perfeito, então a probabilidade é maior de a mensuração estar composta por erros, nesse caso. E vamos para o segundo ponto, que é o reconhecimento dos rendimentos. É conhecido quando tem havido um aumento dos benefícios econômicos futuros. Também pode ser mensurado com fiabilidade, com isenção dos erros em resultados do aumento de um ativo, redução de um passivo. E por seguida temos os reconhecimentos de gastos. Bom, é reconhecido quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos, que também pode ser mensurada com fiabilidade, com isenção de erros, é resultado de uma redução de um ativo ou do aumento de um passivo. O reconhecimento de gastos é o inverso do rendimento, do reconhecimento dos rendimentos. Bom,
Seguindo para um outro ponto, para o penúltimo ponto, temos o ponto 2.6, a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Bom, primeiro passo, mensuração. O que será a mensuração? É o processo da atribuição de um valor do ativo, passivo, elemento capital próprio, gasto ou rendimento, na qual possam ser os reconhecimentos dos elementos das demonstrações financeiras. Isso aqui seria a definição de uma mensuração. Bom, com base nisso, temos as bases de mensuração, na qual o quadro conceptual apresenta as seguintes bases: o custo histórico, o custo corrente, valorização realizável ou de liquidação e valor presente. Bom, dando um pequeno refresh, o custo histórico são contabilizados pelo valor pago através do caixa ou pelo justo valor em retribuição dada para adquirir um ativo no momento da sua compra ou construção, dependendo das suas atividades ou do que esteja a fazer. E também dizer que o custo histórico na parte dos passivos contabiliza pelo valor de caixa ou pelos seus valores equivalentes a serem pagos. Exato. E o justo valor da outra redução a ser entregue para liquidar a sua obrigação. Este contexto reflete aos passivos. E por seguida temos o custo corrente. Os ativos são valorizados pelo valor do caixa. E refletindo a parte dos passivos, os passivos são valorizados pelo valor não descontado do caixa, naquilo que reflete a necessidade para liquidar a obrigação atual da obrigação nesse caso. E temos como o penúltimo ponto o valor realizável ou de liquidação. Bom, refletindo a parte dos ativos, são apresentados pelo valor de caixa ou pelos seus equivalentes, naquilo que refletem atualmente pela sua venda. E nos passivos são mensurados pelos valores de liquidação, isto é, as quantias não descontadas pelo caixa, que se esperam ser pagas para satisfazer a obrigação de por exemplo, um negócio. Exato. E temos como fim das bases de mensuração o valor presente. Bom, o valor presente na parte dos ativos reflete, são valorizados pelo valor presente, descontando os recebimentos futuros que se espera que o ativo possa gerir de acordo com o decurso normal dos seus negócios. E falando da parte dos passivos, do valor presente, valorizam pelo valor descontado dos pagamentos futuros que se esperam que sejam necessários para liquidar os passivos no decurso normal também do negócio. É quase vice-versa de contextos. Bom, temos como último tema a parte 2.7, o conceito de capital e de manutenção de capital. Bom, existem dois possíveis conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras, naquilo que sejam o conceito de manutenção de capital e o conceito de manutenção de capital físico. Bom, dando um pequeno refresh nesses dois temas, tendo como uma pequena diferença, o conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das empresas na preparação das suas demonstrações financeiras, naquilo que sejam os seus DFs. E num conceito do capital físico, ou seja, num conceito de manutenção de capital físico, a capacidade operacional, o capital é visto como a capacidade produtiva de uma empresa que baseia-se, por exemplo, nas unidades produzidas por dia,
quer dizer que a capacidade, não, o conceito de capital físico opera no capital que possa ver a capacidade produtiva de uma empresa que baseia-se nas unidades que a empresa possa produzir diariamente. E temos como por seguinte a origem dos conceitos de manutenção de capital. Como primeiro ponto, temos a manutenção de capital financeiro. Bom, a manutenção de capital financeiro somente existe lucro se o valor do capital próprio no final do período exceda o valor do capital próprio no início do período. Ou seja, a manutenção financeira do capital pode ser mensurada em unidades monetárias ou nominais, querem unidades constantes de poder de uma compra. E falando da manutenção do capital físico, neste conceito somente existe lucro se a capacidade física de produção de uma entidade, nesse caso os recursos ou fundos necessários para obter uma capacidade no fim do período possa exceder a capacidade física produtiva no início do período, pois a exclusão das distribuições dos detentores ou utilizadores de capital e das suas contribuições de capital do período. Essa foi a minha apresentação sobre o tema quadro conceptual do capítulo 2 e muito obrigado.